Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui neste dia, para agradecer ao Senhor e eu quero começar, nesta noite com 2 cânticos de agradecimento, mas não antes da gente citar um salmo. E citando esse salmo, até pedir permissão para o autor do salmo, o Salmos 19, no verso 14. Davi fala que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. E pedindo permissão a esse autor para fazer um adendo, que os cânticos que a gente vai entoar aqui ao Senhor sejam agradáveis a Ele também. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Obrigado a você que está nos acompanhando daqui de perto, da cidade de Goiânia, ou de mais longe, ou que ainda vai nos ouvir ainda. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nós todos, as nossas casas. Que Deus esteja com as mãos dele estendida para todos nós, para toda a nossa nação, a nossa cidade,
todo o globo terrestre, né? Para Ele que ajude a nos salvar e consolar tanta gente por causa dessa pandemia. Vamos adorar Ele com mais um cântico? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, irmãos. E nesse espírito,
vou convidar o missionário, né, membro da nossa igreja, Davi Freitas, para estar compartilhando com vocês, né, a palavra que Deus colocou no coração dele. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus queridos da Igreja Remede e a todos quantos nos ouvem neste momento. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça que nos acompanha esteja com todos vocês. Nós já estamos aqui no Brasil, Ivone e eu, já quase 6 semanas, ou mais um pouquinho talvez, e já estamos retornando para a África na próxima terça-feira. Mas antes de irmos, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acolheram aqui com tanto carinho, com tanto amor por nós nesse tempo que passamos aqui. E todos nos acolheram muito bem, mas eu não gostaria de ir embora sem mencionar o nome de alguns aqui, de muitos, né, que estiveram conosco, que nós podemos almoçar ou jantar junto, estar lá em casa ou nas vossas casas. Então queremos agradecer aqui primeiramente Rose Labieno, o Augusto, que nos acolheu aqui na casa, nos hospedou aqui por um tempo, o Anderson, a Priscila, seus filhos, tão carinhosamente também estivemos lá em sua casa, a Rosângela, Pedro, a Juju, o Pablo, Cassiele, os filhos, comemos aquele estrogonofe lá tão gostoso, nossos irmãos lá em Pontalina, também nós agradecemos a todos eles, o Orlando, Roseli, Luzirene, o Felipe, a Melissa, sua filha. Agradecemos também o Douglas, a Sara, que estiveram conosco também, a Brida lá em Pontalina, com toda a sua família, que nos preparou um almoço tão gostoso lá, a Neide, a Alice, também que nós conhecemos agora, conhecemos também o Eduardo, a Fernanda, seus filhos, Gustavo, não conhecia a Poliana, mas agradecemos ao Gustavo por ter estado conosco também, Samanta, que está chegando agora também, que encontramos ali na igreja, a todos os irmãos também lá de Querência. Nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos, mas que Deus possa estar com vocês. Talvez na próxima vez possamos estar juntos, né? Desfrutando aí de momentos na presença do Senhor juntos. Então a todos vocês, muito obrigado mesmo de coração, e orem por nós. Nós estaremos viajando na próxima terça-feira, voltando para a África, porque o trabalho lá nos espera e será uma viagem longa, um pouco cansativa. Orem por nós para que dê tudo certo, não sejamos parados em aeroportos por causa do Covid ou coisa assim, e chegamos bem lá em Moçambique. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por tudo e por todos. Nós vamos estar compartilhando aqui com vocês o livro de Mateus. Antes nós queríamos agradecer a Deus orando e vamos fazê-lo. Pai, obrigado porque o Senhor está presente conosco. O Senhor nos deu esse dia para que nele seu nome fosse glorificado, Senhor. Louvamos o teu nome nesse dia e pedimos ao Pai que este texto que vamos ler seja para nossa edificação e que alcance os corações daqueles que o Senhor precisa alcançar através desse texto. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, poucos, do 18 até o 22. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Também tem outro texto, que nós vamos estar também falando neste texto também, que está lá em Mateus 27, do versículo 11 em diante, ao 22. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admiraste grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que lhe pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos 2 quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Respondeu Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E eles responderam: Sejam crucificados. Seja crucificado. 2 textos que tratam de momentos significativos e importantes de pessoas que Jesus se aproximaram deles, ou que eles se aproximaram de Jesus, ou simplesmente que encontraram Jesus por meio do caminho. Por algum motivo, eles estiveram junto com Jesus. Uns, Jesus foi até eles e o convidaram. E outros, foi circunstancial, mas estiveram com Jesus. O primeiro texto, Jesus chama para estar com ele. Ele passa, vê os pescadores e os chama para estar com ele. Era o início do ministério de Jesus, e aqui ele chama seus primeiros discípulos para estar, caminhar, aprender, viver o reino de Deus com o Mestre. Esse é o primeiro texto. Jesus chama esses pescadores para começar o ministério junto com eles. E homens que se tornariam instrumento para mudar o rumo da história, juntamente com Jesus. Homens que foram treinados por Jesus, homens que caminharam com Jesus, homens que viveram junto com Jesus, passaram tudo que Jesus passaram. E seus nomes ficaram na história. Homens que seus nomes são lembrados até hoje, de uma forma muito especial. O segundo texto que nós lemos é Jesus perante Pilatos. Eram praticamente os momentos finais da vida de Jesus, momentos decisivos, antes de sua morte, antes da sua crucificação. Fala sobre posturas de rejeição, posturas de desprezo e abandono. São 2 textos diferentes. Então, esse segundo são relatos de pessoas que também poderiam ser lembradas de uma forma diferente, iguais às primeiras, do primeiro grupo. Mas foram lembrados sim, mas só que de uma forma bem diferente. Mudaram a história, não mudaram a história, mas foram lembrados da história de uma forma bem diferente. No primeiro texto,
As palavras que nós vimos aqui foram: vinde a mim, vinde após mim. Essas são palavras que Jesus utilizou nesses 2 encontros que estiveram com essas pessoas. Vinde a mim, ajunte-se a mim. E no segundo texto tem esta frase, essa palavra, que continua e até hoje. Não te envolvas com este homem. Foi o que a mulher de Pilatos falou para Pilatos: não te envolvas com esse homem. Eu tive um sonho, esse sonho não foi bom, e eu não quero que você envolva com ele. E as palavras continuam as mesmas. Ir a Jesus, e envolver com Jesus, o Nazareno, ser discípulo de Jesus, aprender com ele, estar com ele, fazer o que ele fez. E às vezes pensamos que estamos fazendo, que estamos com ele. O fato de nós estarmos na igreja, ouvir a palavra, dar dízimo, falar aleluia, ter frases no carro ou na camiseta com o nome de Jesus, mas nada disso é melhor do que o próprio Cristo. É estar com eles, envolver com Cristo Jesus, estar envolvido com ele em tudo, seu reino, seu ministério, sendo transformado por ele a cada dia e viver como ele quer que nós vivamos, sendo bênção na vida de outras pessoas, sendo usado por ele para ser bênção na vida de outras pessoas. Então são duas situações diferentes. Primeiro, Jesus venha comigo, eu vou fazer os discípulos, vocês vão estar andando comigo, vão andar comigo, vão ser ensinados, vão ser transformados. E o segundo é: não se aproxime deste. Em João 13, 34 e 35 diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós amais uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Ele amou. Ele amou de tal maneira que morreu por nós, se entregou a sua vida por nós. Mas no segundo texto, existe uma pergunta muito importante neste texto. No primeiro texto é: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. No segundo, não te envolvas com este justo. E mais uma frase que está neste segundo texto que nós lemos, que está lá no Mateus 21, 17, versículo 21 e 22. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Que farei com Jesus chamado Cristo? Foi o que Pilatos perguntou. Pilatos estava em dúvida. Ele viu que era um justo, que não havia pecado neste homem, que eles estavam acusando injustamente, que eles estavam falando: crucificam, nós queremos que solte o Barrabás e crucifica Jesus. Aí ele falou: mas ele é inocente. O que farei então de Jesus chamado Cristo? E a palavra continua para muitos: não te envolva com esse justo. Não te envolva com esse. Foi a mesma palavra da mulher que Pilatos fez, aconselhou Pilatos. E tem gente pensando que caminhar com Deus, querer Deus, envolver com Deus, mas não envolver com Jesus, funciona. Isso não dá certo, isso é impossível. Você dizer que quer Deus, que é envolvido com Deus e não envolver com o Filho, com Jesus Cristo, não existe, é impossível. E querem as bênçãos, querem os milagres, querem tudo que vem para seu benefício próprio, em nome de Deus, mas não querem o próprio Filho de Deus. Até cantam, diz aleluia, tudo isso, mas não querem envolver com Jesus. É impossível querer o Deus, mas não querer o Filho, não querer Jesus Cristo. E 1 João
2:23 fala: todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E todo aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Não é terá, tem. Aquele que confessa tem o Pai. Então, é essa situação que está ocorrendo aqui. Jesus está diante de Pilatos e ele teria que tomar uma decisão sobre Jesus. E Pilatos faz essa pergunta. Creio que talvez foi a pergunta mais importante da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. A pergunta mais importante da sua vida. Ele tenta esquivar, tenta tomar uma decisão sobre Jesus e joga a pergunta para a multidão. Os líderes religiosos e toda aquela multidão que estava ali. Que farei então de Jesus chamado Cristo? E ele sabia que ele não tinha cometido nenhum crime. Mas o que eu vou fazer com ele então? Ele estava se esquivando da responsabilidade dele. E a mesma multidão que viu os milagres, acompanhou Jesus, viu coisas acontecendo, foram transformados alguns, mas agora eles gritam: crucificam, crucificam. E a multidão influenciou nessa decisão de Pilatos para que Jesus fosse crucificado. Outro que também estava ali junto com Jesus todo o tempo, e era Judas, que por 3 anos aprendeu de Jesus, acompanhou de Jesus, viveu junto com ele, conheceu Jesus. Aí ele pega e nega Jesus e vende Jesus por 30 moedas. Mesmo tendo aprendido todo o ensino de Jesus, mesmo tendo acompanhado Jesus, estado com Jesus ali, ele o nega, e por causa da avareza. A avareza no seu coração fez com que ele entregasse Jesus por apenas 30 moedas. E nós sabemos o resultado. Depois ele se enforca. Mesmo depois ele, sabendo que Jesus, que o que ele fez, que Jesus era justo, mesmo sabendo que Jesus era quem era, a avareza tomou conta do seu coração e ele vende Jesus por 30 moedas, entrega Jesus por 30 moedas, mesmo depois se arrependendo, mas aquilo foi crucial para ele. Ele pega e suicida. Pedro, que andou com Jesus da mesma forma também, o nega. Os outros discípulos também o abandonaram na hora que Jesus mais precisava dele junto com eles. É claro que a história, muitos deles mudou depois. Isso é claro para nós. Mas eles o abandonaram na hora que Jesus precisava deles. Mas a pergunta continua para nós. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? O que eu tenho feito com Jesus chamado Cristo? E esse nós falamos de pessoas que fizeram de uma forma diferente. Mas a Bíblia também fala de Saulo. Saulo que ele agiu diferente. Ele era perseguidor, perseguindo Jesus. E no momento lá que Paulo está defendendo a defesa quando é preso, ele pega e responde, ele declara isso e conta como que foi que se encontrou Jesus. Ele fala assim que ele perguntou ao próprio Jesus o que é que Jesus queria que ele fizesse. Ele disse que consultou o próprio Jesus. O que queres que eu faça? Quando Jesus aparece para ele, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta ao próprio Jesus: o que queres que eu faça? Ele não teve influência. Ele não perguntou a ninguém que estava acompanhando lá: o
que eu vou fazer com ele? Nenhum dos que estavam com ele, mas ele perguntou direto para Jesus: o que eu quero, o que queres que eu faça? Muitos são admiradores de Jesus, como Pilatos foi. Muitos o admiram pelos seus feitos. Muitos o admiram pela sua sabedoria. Muitos o admiram pelos milagres. Mas nada disso é melhor do que envolver com Jesus. A admiração não surgiu nenhum efeito na vida de Pilatos. Nós acabamos de ler o texto onde diz que Pilatos ficou admirado com Jesus. Mas isso não surgiu nenhum efeito. Ele o desprezou. E Jesus não quer só admiração de nós. A admiração nossa não quer dizer nada. Ele quer o nosso coração, a nossa própria vida. É 100% de nós. Ele nos quer totalmente, completamente para Ele. Que nós nos envolvamos totalmente com Ele. Só admiração não resolve nada. Só admiração, só dizer que Ele é bondoso, só dizer que Ele fez milagres e, oh Jesus, isso não resolve nada. Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso comprometimento com Ele, nosso envolvimento com Ele totalmente. Ele quer a nossa vida. Jesus não quer simplesmente simpatizantes. Ele quer discípulos envolvidos. Ele quer discípulos que entendam o reino. Ele quer discípulos que façam, que amam, que vão, que andam como Ele fez. E não há como separar. Não há como separar Jesus, não há como separar o envolvimento do que simplesmente ser um simpatizante e ser envolvido com Jesus. Ele nos quer totalmente. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Pilatos deixou para a multidão decidir. Naquele tumulto tudo, eles gritaram: crucificam. E às vezes nós agimos como ele. Nós deixamos para a multidão decidir por nós. Muitas vezes nós estamos deixando que as pressões, as perseguições, o pecado, a indiferença faz com que Jesus seja simplesmente descartável na nossa vida, como foi na mão de Pilatos. Quando Pilatos deixou para a multidão decidir, ele estava simplesmente descartando Jesus. Já não era tão admirável mais, não era tão importante. Era sem valor, insignificante. Eu lavo as minhas mãos. Foi a frase que ele utilizou e é conhecida hoje. E muitos brincam com essa frase, muitos fazem chacotas, todo mundo conhece essa frase. Porque naquele momento ele simplesmente descartou Jesus. E nós? Será que nós não estamos também descartando Jesus, ao invés de nós estarmos envolvidos com Jesus? Ou estamos ouvindo a mesma fala da mulher de Pilatos: não envolva com esse justo, não envolva com este homem. Estamos dando crédito a isto, estamos, por causa das pressões da nossa vida, pecado, por causa de perseguições que às vezes temos, e está sendo mais importante do que o envolver com Jesus, mais importante que Jesus na nossa vida. Mas também podemos responder como Paulo: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E Jesus foi bem claro: venham, venham estar comigo, venham andar comigo. Eu os quero comigo, quero que envolvas comigo.
Eu quero ensinar-vos o reino. Eu quero ensinar-vos que eu amar o próximo como eu fiz, como eu continuo fazendo. É isso que eu quero de vocês. Envolva-as com Jesus. O que queres que eu faça? É a pergunta de Jesus. É a pergunta de Paulo a Jesus. E Jesus tem a resposta para você. Ele quer você. Ele quer a sua vida 100% com Ele. Não o abandone. Não descarta Jesus. E é exatamente isso que Ele quer de nós. Que não o abandonemos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, uma pequena porção da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Essa frase: que farei de Jesus, chamado o Cristo? E o que eu tenho feito com Jesus, chamado Cristo? O que eu já fiz até agora? Se eu não fiz nada, ou se eu o descartei, ou se eu abandonei, ou se eu ouvi a voz de Pilatos, não envolva com ele. É hora de nós reconsiderarmos. Desculpa. E não dar ouvido à multidão. Não sermos covardes como Pilatos foi, mas temos a coragem de Paulo e perguntar diretamente para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Amém? Obrigado, que Deus os abençoe a cada um. Continue orando por nós ali em Moçambique. O trabalho ali continua, mesmo na pandemia. Nós, Ivone e eu, temos reinventado ali o nosso ministério ali, o nosso trabalho ali, e tem muita coisa para se fazer ali. Quem sabe você também pode estar conosco ali em Moçambique. O que queres que eu faça? Às vezes Deus está te chamando para viver ali com aquele povo, envolver com aquele povo e ser bênção aí. Ok? Obrigado. Deus os abençoe. Irmãos, vamos por uma palavra dessa, né? Muito impactante para mim. Estou aqui junto com o Davi, a gente transmitindo. Pode sentar aqui, Davi. A gente terminar juntos, louvando ao Senhor, né? E o cântico apropriado para essa hora, por causa dessa palavra, creio eu no meu coração ser esse aqui. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se
chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Irmãos que nos acompanharam, Deus abençoe vocês. Orem pelo Davi, a gente vai fazer uma oração também agora, mas estejam também orando pelo Davi e a Ivone, estão de volta para Moçambique nesta terça-feira agora, tá? Eles vão estar pegando o avião nesta terça-feira, então orem por eles, são muitos os desafios, a viagem agora tem outros trajetos, né, de ida, né, outras paradas, então que tudo corra bem, que o Senhor os abençoe em tudo. Falar alguma coisa, Davi? Não. Mensagem. Então vamos orar. Continuem firmes, faça com que o Evangelho do Senhor seja propagado em Goiânia, Pontalina, Querência, e nós estamos começando um grupo lá em Moçambique, em Chimoio. Já temos um grupo lá de umas 20 pessoas, e chegando lá, assim que o governo liberar, estaremos retomando novamente os trabalhos. Mas eles não estão parados, eles estão visitando, estão firmes lá, só nos aguardando. Amém. Vamos orar então. Se você estiver na sua casa acompanhando a gente, de onde você estiver, vamos orar pelo Davi e a Ivone, pela viagem deles. E pelo nosso momento aqui também. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos pelo meio da tecnologia, de muitos estarem nos acompanhando, e ainda outros que vão poder nos acompanhar e desfrutar, Pai, desse momento que para nós aqui é um pouco limitado, porque nos limita de estarmos juntos com os irmãos, mas a gente sabe também que é por pouco tempo, por um breve tempo a gente já vai poder estar todos juntos, reunidos novamente, Pai. Então louvamos ao Senhor por causa disso, louvamos eu por causa dessa tecnologia, sim, meu Pai. O Senhor é bom. Neste momento também pedimos pela vida do Davi, da Ivone, Pai, que vão viajar nesta terça-feira. Obrigado pelos dias que eles estiveram aqui conosco, pelos momentos juntos, pelos momentos reunidos em mesa, pelas conversas, pelos abraços, pelos afetos, Pai. E que o Senhor os leve e os encaminhe em toda a sua paz, Pai, em toda a segurança. Que o Senhor os livre, Pai, de qualquer inconveniente de aeroportos, aeronaves, sim, meu Pai, bagagem, a gente sabe que ocorre muito isso. Então, que o Senhor livre eles de tudo isso e que seja uma viagem, apesar da despedida dos queridos deles aqui,
Que seja uma viagem maravilhosa para eles, sim, meu Pai, cheia de desafio. Coloque no coração deles, Pai, alegria com os desafios que o Senhor já tem colocado na vida deles para que eles possam avançar lá também. E nós que aqui fiquemos, que aqui vamos ficar, vamos estar orando e vamos estar avançando daqui também para que o reino de Deus continue crescendo nos nossos corações e alcançando vidas e mais vidas. Amém. Oramos nesse momento em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.